Alô, amigos, boa tarde. Hoje é o dia 14 de fevereiro de 2025, Dia dos Namorados, Valentine's Day aqui nos Estados Unidos. Acho que se comemora também no Brasil, pelo menos que eu me lembre. Eu sou Não, José aqui Werneck. é dia da amizade. Ok. Eu sou José Inácio Werneck, estou no Bananão do Norte, em Avon, Connecticut, e Carlos Eduardo Novaes, que acabou de falar aí, está no Bananão do Sul, em Pedro do Rio, no Rio de Janeiro. Portanto, Novaes no Brasil e eu nos Estados Unidos. Novaes, aqui é tanta coisa, as notícias são tão horrorosas com esse novo governo Donald Trump que eu nem sei por onde começar. É uma coisa complicada isso aí. Eu até comentei com você antes de começarmos o programa que você talvez precisasse de umas 3 horas de programa para Pois relatar tudo que o Trump, o tio Trump, está fazendo por aí. Eu soube, inclusive, não sei se você sabe, se você tomou conhecimento disso, que houve uma reunião na Califórnia de secretários de justiça que estão dizendo lá, essa reunião foi na terça-feira, estavam dizendo lá que os americanos estão à beira de uma ditadura. Pô, eu estou começando a desconfiar que vai haver uma guerra civil aqui, fora de brincadeira, porque os absurdos são tão grandes que vai chegar um ponto que a parte sadia dessa população vai ter que reagir. Já que você falou em secretários de justiça na Califórnia, vamos começar por um assunto referente aqui à justiça. O prefeito de Nova York, eu falei isso com você outro dia, o Eric Adams, Foi. é um pilantra completo. E ele estava envolvido, e está, na realidade, envolvido, num suborno por parte do governo da Turquia. Entre dinheiro vivo e benefícios, ele levou mais de 1,1 milhão de dólares para autorizar que fosse aprovado lá o funcionamento do prédio novo da Embaixada da Turquia, embora o Corpo de Bombeiros tivesse alertado que estava fora da lei. Havia perigo ali grave. Mas o prefeito levou as suas abobrinhas, né? Os seus verdinhos, e mandou o Corpo de Bombeiros calar a boca. Bom, aí Donald Trump foi eleito, ele estava sendo processado. Ele é democrata, do Partido Democrata. Os democratas também têm os seus pilantras. Se eu falar demais, você me interrompe, mas eu vou contando a história. Ele estava sendo processado, mas o Donald Trump foi eleito, ele mais do que depressa foi para Mar-a-Lago prestar sua solidariedade ao Donald Trump. Mas o fim da história é o seguinte: eles entraram num conchavo e o Donald Trump, depois que tomou posse, mandou o Departamento de Justiça fechar, acabar, entendeu? Trancar o processo contra o prefeito. E o negócio é tão descarado que o acordo foi feito com o que eles chamam aqui without prejudice. Without prejudice é o seguinte: o, o Trump mandou fechar o processo contra o prefeito Eric Adams. Em contrapartida, o prefeito vai possibilitar ao Trump executar todos aqueles desmandos contra os imigrantes que ele vem executando em outros lugares, e o prefeito, então, vai facilitar que ele execute também em Nova York, que tem o benefício do que eles chamam uma lei de santuário. Há certas proteções legais que são dadas aos imigrantes. Mas o acordo do prefeito com o Donald Trump é que o prefeito vai deixar de lado essas garantias legais, e o Donald Trump vai descer a ripa nos imigrantes, como já vem descendo em outros lugares. Agora, se o prefeito voltar atrás, não executar bem as ordens, não cumprir bem as ordens do Trump, em outras palavras, como se diz no Brasil, se o prefeito mijar fora do pinico, entendeu? O Donald Trump volta atrás e o prefeito é processado. Então, você tem aí uma ideia do que é esse conluio de pessoas desonestas de um lado para o outro. É um verdadeiro, como é que se diz isso? É uma verdadeira chantagem. O Donald Trump diz: eu te perdoo, você não vai ser processado agora. Eu vou mandar descer a ripa dos imigrantes e você vai obedecer direitinho. Se não obedecer, aí eu mando processar você. Eu acho que essa é a forma como o Trump raciocina. Eu gosto do seu poder de síntese, porque você sempre reduz as coisas de uma forma a que nós dois possamos falar. É. Não Você vai. está contando essa história da corrupção aí. Eu estou me lembrando que hoje eu abri as páginas aqui do Globo
E das 8 páginas, assim, das 10 páginas do primeiro caderno, 5 tratavam de corrupção. Corrupção no Congresso, corrupção na Baixada Fluminense, corrupção e mais uma outra página lá que tratava da condenação daquele bolsonarista que matou a tiros Soube. aquele petista lá no dia do aniversário do cara, que estava fazendo 50 anos, o É, bolsonarista foi lá e matou o cara. Finalmente, isso foi em 2022. é, Finalmente, a justiça prendeu o cara, mandou o cara passar 20 anos na prisão, uma pena fechada, de regime fechado. Agora, o que acontece? Cabe recurso. Então, a gente não sabe até onde vai exatamente essa pena. é. Eu lhe concedo a palavra novamente. Não, Vai. é o seguinte, o Donald Trump é um vigarista, como aqueles vigaristas que no Rio de Janeiro, naquela famosa história do carioca que vendeu um bonde ao mineiro. Você deve lembrar dessa história, ao mineiro incauto. E o Donald Trump, o que ele faz aqui é se aproveitar dos incautos. O Donald Trump é o verdadeiro camelô, ele vende de tudo. Ele põe a marca dele e vende. Então, ele vende pedaços do terno, isso é verdade, não é brincadeira, Eu sei, eu li aqui, eu li pedaços sobre do isso. terno que ele usou no debate com Joe Biden. É Né? verdade. Ele vende moedas de. Eu tinha até anotado tudo isso num pedaço de papel, mas acontece que eu não sei onde botei o papel, mas vou falar. Ele vende umas moedas em que tem a cara dele de um lado e do Tudo que outro era tem dele, em mas God moedas We de Trust. prata. É, Mas na próxima moeda dele vai ter a cara dele de um lado e a cara dele do outro. E escrito embaixo, em God We Trust. exatamente, é. E ele vende, como é que se Ele diz? vende tudo. É um Bonezinho. camelô, é um camelô. Make America Great Again, né? Que, aliás, É, o Elon Musk outro dia estava usando. Ele vende Bíblia por é. US$ 59,59 com o nome e a foto dele, como se ele fosse o autor da Bíblia. Tá entendendo? Quer dizer, e os incautos vão comprando essas Mas coisas. parece que. Outro dia eu estava pensando sobre isso, fazendo uma reflexão. Parece que os Estados Unidos é feito de incautos. É, Porque a vitória do Trump foi tão avassaladora que eu só posso imaginar que os americanos não estavam felizes com o que estava ocorrendo na trajetória do país, pô. Porque para eleger um cara desses, é porque os americanos não estão satisfeitos, como de certa forma aconteceu aqui no Brasil com a eleição do Bolsonaro também, né? Quer é, dizer, um monte de antilulista achando que o Lula é ladrão, que o Lula fez isso, fez aquilo, mas no fundo é aquela classe média cheia de preconceitos que acha que o Lula é um operário que veio num pau de arara. Bom, mas isso não vem ao caso. exato. O que eu quero dizer é que a mim me surpreende que o Trump tenha sido eleito com esse perfil, porra, completamente porra louca. Veja o seguinte, outra coisa que ele vende tênis, também com a marca Trump. E, agora, o golpe mais escandaloso dele é o seguinte, ele entrou no mercado das criptomoedas. Né? É, Ele foi. entrou. Então, veja bem, 3 dias antes do Trump tomar posse, ele anunciou que estava. E ele faz tudo isso junto com o Elon Musk, porque isso tudo foi divulgado nos sites das contas sociais do X, o antigo Twitter, do Elon Musk. Ele avisou que ia lançar uma As criptomoeda criptomoedas. com o nome Trump. Era Trump, não sei o que, Trump, não sei o que. O nome dele, sempre o nome dele. Então, o seguinte: o preço inicial era de 18 centavos de dólar. Tá. Aí um cidadão, né, que ninguém sabe quem é, apostou, investiu uma forma gigantesca, tá entendendo? E comprou nada mais, nada menos do que 5.971.750 moedas, dessas criptomoedas do Donald Trump. E no espaço de 2 dias, esse cidadão lucrou 109 milhões de dólares. E a moeda despencou. Quer dizer, os incautos que foram atrás, a moeda foi lançada a 18 centavos, subiu para US$ 75, assim que esse camarada comprou. Aí as pessoas foram comprando a US$ 75, a moeda despencou de novo, e esses otários entraram pelo cano. Agora, quem é que lucrou com isso? Ninguém sabe quem é esse cidadão, deve ser o próprio Trump ou algum sócio dele. Agora, de qualquer maneira, veja o seguinte, Novaes.
O Trump, através das taxas de, como é que se diz isso, meu Deus? De venda, né? Quando É. você vende, corretagem, corretagem. Ah, Ele, de qualquer maneira, ganhou quase 100 milhões de dólares. Quer dizer, ele não tinha nada a perder. Os incautos, os idiotas que entram pelo cano. Isso é o que temos aqui nos Estados Unidos. E agora, Novaes, eu estou falando demais, pode tá interromper. falando pra caramba, pô. Eu quero dizer o seguinte, Diga. interrompendo, cortando esse baralho em 1 minuto. Tá. Quando você fala de corretagem, uma das páginas aqui do jornal que fala, uma página inteira que fala sobre corretagem, é uma corrupção de uns corretores que trabalham com as emendas, essas emendas constitucionais aí, essas emendas dos deputados, tem uns corretores que trabalham com isso para encaminhar essas e cobram 6% do valor da emenda. É só essa observação que eu quero fazer, porque isso foi chamado de corretagem lá no Congresso. É a corretagem de que você está falando aí. Bom, então você vê os desmandos que o Donald Trump. O que eu acho que é necessário é que os outros países, os presidentes, primeiros ministros, etc., de outros países, têm que conversar entre si para ver como eles podem botar um freio nesses desmandos do Donald Trump. Aliás, um bom chega para lá que foi dado eu estou tudo isso mostrando coisa que saiu no New York Times. Um bom chega para lá que foi dado contra o Donald Trump está aqui no New York Times, que foi uma publicação dos rabinos aqui nos Estados Unidos, um número enorme. Isso foi. Que dia que foi isso? Está aqui, ó. Ah, sim, eu já li sobre isso. É. Inclusive, onde eu li, a pessoa perguntava se os rabinos no Brasil não iriam se manifestar. Isso é que eu acho que devia aparecer, porque está aqui, ó. Quero mostrar aqui a página inteira de anúncios no New York Times. Está aqui, ó. Tá? Tá, tá, tá. Tá aqui, ó. Lewis, E outros judeus ilustres. No Brasil, há um judeu americano muito ilustre, espero que esteja vivo ainda, Noam Chomsky, um é grande um dos caras mais brilhantes deste século e do século brilhantíssimo, passado. brilhantíssimo. Ele foi para o Brasil, teve um derrame Falecer. em São Paulo no ano passado. É. Me disseram que ele ia para o Rio de Janeiro, porque disseram que estar perto do mar fazia bem, então, para a sua recuperação. Espero que o Noam Chomsky esteja vivo ainda, porque é um sujeito de uma integridade absoluta e brilhante. E ele, inclusive, falava, no YouTube que eu assisti recentemente, de uma coisa que acontece, que é o seguinte: é a união do sionismo judeu com o sionismo Mesmo cristão. cristão. Porque outro dia eu queria até explicar isso melhor ao um amigo nosso, Alexandre Médici, que nos assiste, que aquele breakfast de que eu falei, aquele café da manhã, é o que eles chamam aqui National Prayer Breakfast. É um breakfast em que as pessoas se reúnem para rezar. Teoricamente, aqui o Estado é leigo, apenas teoricamente. Na realidade, é um Estado cristão de denominações protestantes. E entre essas denominações protestantes, há uma denominação que é chamada o sionismo cristão. Então, eles estão completamente aliados ao Benjamin Netanyahu em Israel, porque eles acham também que os judeus têm que retomar a faixa de Gaza e retomar o que eles chamam aqui o West Bank, que é a banda ocidental, que no Brasil é conhecida como Cisjordânia. Então, cadê o seguinte? Os palestinos vão para onde? O Trump está aqui no New York Times, outra vez, outra coisa que eu vou mostrar, pessoas Depois, quando eu puder falar, você me do avisa, mundo, da tá? ONU, do Diabo 4, dizendo o seguinte: olha aqui, isto é um crime. Isto é tudo ilegal. Está aqui, ó. What the international law says about Trump's data proposal. Tudo ilegal. Entendeu? É uma limpeza étnica, remover uma população à força. E se eles removem a população de Gaza e reconquistam a faixa ocidental, a chamada Cisjordânia, que eles chamam de Judeia e Samaria, segundo os cristãos sionistas, porque segundo eles, é necessário que isto ocorra para que Jesus Cristo volte à Terra. Nós estamos vivendo num mundo da mais completa ilegalidade. E eu espero que algum rabino no Brasil apareça com a coragem desses aqui nos Estados Unidos para dizer essas coisas.
Não vai aparecer, porra. Você parece que não conhece o teu país, não é, porra? Claro que não vai aparecer. É evidente. Agora eu queria falar o seguinte. Diga. Você falou em Noam Chomsky, que eu acho que é um pensador marxista, e eu me É. lembrei do Eric Hobsbawm. Vou explicar. O Novichok nasceu nos Estados Unidos, filho de imigrantes russos judeus fugidos dos pogroms. E por isso é que ele tem, mais do que ninguém, a autoridade de dizer Para que o que falar está sobre isso. acontecendo agora é um absurdo. Mas vai lá. Não, não, é porque houve aqui no Rio de Janeiro um incêndio numa fábrica de fantasias, em Ramos, Ah, e eu vi as cenas na televisão, e aquilo me lembrou as descrições que o Eric Hobsbawm faz nos livros dele sobre o início da Revolução Industrial, os trabalhadores da época, aquela coisa sofrida, os caras trabalhando 16 horas por dia, sem nenhum tipo de direito, sem nenhum tipo de garantia, porque as cenas eram umas cenas horríveis, porque os caras sem camisa, quase todos negros, querendo escapar pelas janelas, as janelas fechadas, não tinha espaço para eles saírem, e os caras dormem lá, eu não sei se tem direito, sabe, me lembrou cenas do início da Revolução Industrial, pô, daquele sofrimento daqueles operários naquela época, quando estava se moldando este capitalismo que nós vivemos hoje. Uma coisa incrível. Inclusive, a jornalista Flávia Oliveira, que escreve no Globo às sextas-feiras, fez uma bela matéria a respeito disso. E ela termina dizendo isso aqui: o carnaval, como tudo no país, reproduz cada dimensão da desigualdade brasileira, porque o Estado, o município, as escolas ganham uma fortuna, ganham um dinheiro incontável, milhões, bilhões. E esses caras trabalham a troco de dormir no próprio serviço, trabalham 24 horas por dia, sem nenhum direito, e a tal da fábrica, que se chama Maximus Confecções, onde é que é ela isso? Em que lugar? fica em Ramos. Em Ramos. É completamente ilegal. Ela Né? não tinha autorização do Corpo de Bombeiros, parece que não tinha uma regularização oficial com a prefeitura, com as licenças adequadas. Uma coisa de revolução industrial do século XVII. Uma coisa do século XVII ocorreu aqui no Brasil, aqui especificamente no Rio de Janeiro. Aliás, foi um dia trágico, porque naquela madrugada, um avião, um Boeing da Gol, que estava decolando do Rio de Janeiro, do Galeão, em direção à Fortaleza, esbarrou num veículo de manutenção que estava dentro da pista de Do Galeão. decolagem. Foi É. um milagre aquelas pessoas não morrerem, foi um milagre aquele avião não explodir. Ele estava a mais de 200 quilômetros por hora, pô, e tirou a parte de cima do veículo de manutenção e também a fuselagem dele embaixo também se ferrou todo, acabou todo. Quer dizer, o piloto ainda conseguiu frear dentro da pista, pô. Mas aquilo foi um milagre, porque provavelmente uma vez em 100 acontece isso. A tendência era que o avião ou pegasse fogo ou explodisse. Agora, vê se isso é possível dentro de um aeroporto internacional. Quer dizer, aconteceu um negócio desse, pô, um carro, um veículo dentro da pista na hora que o avião está decolando. Que absurdo. Bom, agora da televisão, antes da gente começar a nossa conversa, eu estava vendo aí uma senhora aí representando o governo, uma longa explicação sobre aquele acidente aéreo que foi no Reagan National Airport, não é Ah, aeroporto sim, aí. nacional, mas é um aeroporto nacional, local, né? Você sabe a história do helicóptero que se chocou com o avião de passageiro, Claro, claro. Um 107. helicóptero militar, inclusive. Até agora, não consegue. Basicamente, o cara dizia o seguinte: até agora a gente não sabe por que, que houve o choque. Parece que o piloto do helicóptero, que aliás era uma mulher, não ouviu a instrução dada pelo homem lá do serviço de, como é que eles chamam isso, de controle aéreo. E é um outro problema aqui nos Estados Unidos, que há muitos anos esses aeroportos, todos aqui, isso aqui tem considerado um país que é o exemplo do mundo, e coisas absurdas acontecem. Há muitos anos, esses aeroportos dos Estados Unidos funcionam com uma escassez de empregados, de funcionários no setor de controle de tráfego, e eles são obrigados a trabalhar horas extras, obrigados, não é que eles É. queiram, não, eles são obrigados a trabalhar 10 horas, 6 dias por semana, porque não há funcionários em número suficiente para atender, entendeu? As necessidades do controle de tráfego. Então, até agora,
depois de mais do que 3 semanas, não se sabe, isso aqui nos Estados Unidos, por que que houve esse choque. Parece Aqui no Brasil. que a mulher que dirigia o helicóptero, que pilotava o helicóptero, não ouviu. E isso tudo só serve para o Donald Trump vir com aquele negócio de acabar com o que ele chama de diversidade, igualdade e inclusão. Ele é contra a mulher nas Forças Armadas. O homem é, você falou do século XVII, ele é, no mínimo, do século XIX. Ah, meu Deus, a gente gostaria de contar só coisas boas aqui, né? Mas não é possível, porra, não é possível, porque, porra, o mundo está acabando, esse mundo está inteiramente inviável, está de cabeça para baixo. É uma coisa, Vai, é um problema atrás do todo outro. dia o Donald Trump aparece, ele se comporta como um ditador, é uma coisa inacreditável. O homem é uma espécie de um soberano feudal. Todo dia ele aparece com as coisas mais estapafúrdias. Agora ele proibiu o uso de canudinhos de plástico. Isso Ou aí já melhor, tem uma semana. proibiu não, ele agora está exigindo que se volte a usar os canudinhos de plástico, Canudinho porque de os plástico. canudinhos de papel ele não aceita. Então, os canudinhos de plástico que poluem, porque você joga plástico no mar e ele fica lá milhares de anos sem se decompor, mas ele não, ele quer acabar com todos os controles de aquecimento global, ele não acredita nisso, ele quer que se fure para arranjar petróleo, tirar petróleo, carvão, etc. E até os humildes canudinhos de papel que substituíam os canudinhos de plástico, o homem agora resolveu proibir. Isso aqui é uma ditadura. Nós estamos vivendo e esses funcionários, tudo isso Não, comandado não. por Elon Musk. E deixa eu te dizer uma coisa, e a proximidade, o receio dos secretários de Justiça reunidos lá na Califórnia era exatamente esse, porque ele está fazendo tudo isso por decreto, sem passar pela Câmara e pelo Estamos por cima Senado, do e que Poder ele tem Judiciário. maioria absoluta, quer dizer, ele não precisaria, né? Se fosse o Biden, tudo bem, porque o Né? Congresso, a Câmara e o Senado são republicanos. Então, ele teria que fazer passar tudo isso, mas ele tá governando, ele está presidindo o país por decreto, porra. Tudo isso Se não com o Elon existisse. Musk, o homem mais rico do mundo, ao lado dele, e o Elon Musk está agora se vangloriando que um departamento federal aí de controle de preços foi extinto por ele. Eu não tenho aqui o nome exatamente, Eu sei, eu mas sei. ele extinguiu. E aparece todo dia nos jornais notícias de que o governo americano estava comprando uma quantidade enorme desses Teslas, que teoricamente são, como é que se diz isso, resistentes a balas e tudo mais isso, são verdadeiras fortalezas. Qual é o nome desse? Parece um navio espacial, esse Tesla, o último Tesla que o Elon Musk criou. E parece que o governo está comprando agora 400 milhões de dólares desses Tesla. Quer dizer, isso daqui está virando a lei da selva. É um negócio, é inacreditável o que se passa aqui nos Estados Unidos. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho a nítida impressão de que esse comportamento do Trump é uma coisa estudada, é uma coisa programada para permanecer na mídia, a se aproveitando do fato dos Estados Unidos ser, embora eu não acredite mais, mas ser um país hegemônico e que tem sempre espaço na mídia, e ele se aproveita desse espaço que tem na mídia para ampliar a presença dele junto aos adversários, aos amigos, aos opositores, e aí criando, inclusive, situações como essa, do canudinho de plástico, porra. Novaes, mas o Donald Trump agora está, inclusive, censurando a mídia, porque uma dessas agências, se não me engano, a AP, Claro, isso faz parte, foi. estava ainda chamando o Golfo do Golfo. México de Golfo do México. E o É. Donald Trump agora mandou lá um departamento qualquer aí desses governos fazer uma ameaça que, se não chamar o Golfo do México de Golfo da América, ele vai fechar a agência de notícias. É esse o clima que se vive aqui no momento dos Estados Unidos. Não, inclusive, o jornalista da agência, da France Press, se não me engano, ele foi barrado da reunião Não lá. foi Foi barrado barrado na exatamente por isso, da porque chamou entrevista. o Golfo do México de Golfo do México. E foi barrado por isso. Tem que ser Golfo da América. Agora, eu gostei muito da reação da Dinamarca com relação à tentativa a essa ameaça fantasiosa do Trump de querer comprar a Groenlândia, Groenlândia.
Aí os dinamarqueses disseram: nós queremos comprar a Califórnia, está vendendo? Quer vender? Mas na hora do frigir dos ovos, se o negócio for realmente na hora de, sei lá, para usar aquela velha expressão do pega para capar, o Trump tem mais força, né? Por isso é que eu digo, esses outros países, Canadá, que está ameaçado de virar o 51º estado, o México, a Inglaterra, a Alemanha, a França, o Brasil, tem que se mexer entre eles para resistir, porque isso é uma onda, uma onda de absolutismo. É, Mas inacreditável. os chineses acham, eu vi aqui agora uma entrevista da, da representante do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, eu não me lembro o nome dela, mas ela fica logo abaixo do ministro. E ela esteve lá na China e tiveram um encontro com um dos vice-presidentes lá do Partido Comunista da China, que esteve lá na posse do Trump. E o chinês estava dizendo que os americanos estão marchando para o isolamento, porque tanto a Ásia, como a África, como a América, como o mundo inteiro está ficando contra, ou pelo menos resistindo a essas ameaças, a essas fanfarronices do Trump. Agora, uma coisa É uma que maluquice. os seus ouvintes e leitores querem saber dessa novela do seu dente que não termina nunca. Pois é, eu quarta-feira eu vou lá, eu estou na esperança que me coloquem pelo menos um dente provisório, porque a mulher lá, a dentista, já disse que só daqui a 4 meses ela me dá o dente definitivo. É um azar, né? Mas a gente As vai pessoas ver. ficam me perguntando, e o dente do Zé Inácio? Eu digo, eu não sei, na verdade eu não sei nem se é um Tem que sorrir molar, se é um assim, ó. canino, o que que é, Tem pô. que sorrir desse lado, porque o dente que está faltando é do outro. Mas não vai, vamos falar para espairecer um pouco. E o futebol? O Botafogo perdeu do Flamengo? Você acha que isso vai esparecer alguma coisa na minha cabeça, porra? O Botafogo desse jeito, eu quase que fiz um abaixo-assinado para tirar aquele técnico, mas parece que o capitalista lá, que é dono do Botafogo, resolveu mudar e trouxe o Cláudio Caçapa, que estava lá na Bélgica desempregado e que trabalhou lá na empresa dele, lá na Bélgica. O Textor tem A Sapa, aquele que foi jogador? ele já teve aqui em 2023, fez 4 partidas como técnico, enquanto estava lá uma passagem de um técnico para outro, e ganhou as 4 partidas. Ele foi muito bem. Agora, é uma coisa curiosa, porque é um interino substituindo outro interino, porque dizem que o cara lá, o Textor, afinal, já contratou um técnico, mas o nome do técnico ainda não foi divulgado pela imprensa. Está todo mundo querendo saber quem é, quem é, quem é. Parece que não é o Tite, porque o que se fala é que é um técnico estrangeiro. Agora, está lamentável a atuação do Botafogo. No jogo contra o Flamengo, aos 21 minutos do primeiro tempo, o Botafogo estava dentro da área do Flamengo, recuou a bola até a sua própria área. Aí eu botei lá no Facebook, desisto, não vou ver um jogo desse. Tem uma tendência para jogar para trás, porque parece que os caras não sabem para quem dá a bola, e aí fica tocando o zagueiro um para o outro, um para o outro. Inclusive aquele troglodita do Barbosa, que perdeu, aliás, falar em dente, ele perdeu um também. Durante o jogo. Não, na pancadaria que houve depois do jogo, o Cleiton, um jogador da base do Flamengo, que estava lá no banco, deu um soco nele e parece que o mesmo dente que você não tem aí, ele perdeu também. Ele aparece sem Ou dente. mesmo que ele não venha aqui, a minha dentista, porque ela é muito lenta. Ela demora demais. Imagino. Você me disse outro dia que você colocou um implante de um dia para o outro, né? Então, Foi. Eu acho que foi de um dia para o outro. Eu acho que foi, não me lembro não. a Mas esse odontologia. cara, esse tal de Barbosa, é um bom zagueiro. Agora Ah, é um troglodita, é um selvagem, pô. É um cara que está sempre procurando briga, procurando casos. E aí teve um caso lá com o Bruno Henrique, do Flamengo, depois do jogo, e aquilo virou uma pancadaria infernal, pô. Soco para tudo quanto era lado. Foi um horror aquilo. Não sei se você tomou conhecimento. não, eu vi. Não tomei conhecimento com essa riqueza de detalhes. Olha, o carnaval está se aproximando, não vai? Estou sabendo, acho que daqui a 2 semanas. É verdade, é verdade. Então, vai, Nós vai vamos aparecer aprontando aí. fantasiados. Vai sair fantasiado de Donald Trump. Quem sabe? Fica uma ideia. Nosso tempo está chegando ao fim. Vamos ficando por aqui até sexta-feira da próxima semana. Tá bom, sexta-feira ainda não é o carnaval. Ainda Então, não é. Na outra já será o carnaval.
Tá, um Ok, abraço. querido. Um Tá, bom fim tchau. de semana para você aí. A E gente aí, se vê semana que e vem. comemore bastante o Dia dos Namorados com a Marta. Vou comemorar. Ela está no Rio, ela não veio, não, porque ela sofreu um acidente lá, caiu, Ah, então, machucou a desejo perna, está andando pouco. Tá pronta bom, mas eu recuperação. transmito o recado para ela. Tá, um abraço. Grande abraço. Tá, tchau. Tchau, tchau.